Boa noite a todos. Me chamo José Ribamar Fonseca, tenho 58 anos e sou natural de uma pequena comunidade chamada Lagoa do Meio, que fica no interior do Maranhão, a uns 70 quilômetros de Bacabal. Hoje moro em São Luís. Trabalho como vigia noturno num condomínio e posso dizer que foi justamente o que aconteceu em 1987 que me fez nunca mais querer morar longe das luzes da cidade. Nunca contei essa história para muita gente, não por vergonha. É que tem coisas que, quando você começa a falar, parece que você tá abrindo uma porta que é melhor deixar fechada. Mas já faz tanto tempo, e eu já tô velho o suficiente para não ter mais medo do que as pessoas vão pensar de mim. O que eu vi. E tem alguém ainda vivo que pode confirmar cada palavra que eu vou dizer aqui. Esse alguém é meu irmão Antônio. Em 1987 eu tinha 31 anos e trabalhava como vaqueiro na fazenda São Benedito, que pertencia a um homem chamado Coronel Arimateia. Esse era o apelido dele, porque na vida real ele se chamava Osvaldo, mas ninguém chamava ele assim. A fazenda ficava no município de Pedreiras, mas era longe da sede. Para chegar lá, você saía da cidade, pegava uma estrada de terra por quase 1 hora, depois desviava por um ramal que nem nome tinha, mais uns 40 minutos de caminhonete chacoalhando, e no final ainda atravessava uma pinguela de madeira sobre um igarapé. Se chovesse forte, nem isso era possível. A fazenda ficava ilhada. Era um lugar bonito, não vou mentir. Mata fechada dos dois lados, cerrado no fundo, um córrego de água limpa que cortava o pasto. Tinha umas 250 cabeças de gado, alguns cavalos, uma criação de galinha e porco que a mulher do caseiro, Dona Luzia, cuidava. O caseiro se chamava Benedito, seu Bené, como todo mundo chamava, um homem de uns 70 e tantos anos, magro feito um cipó, com os olhos da cor do mel escuro. Ele morava na fazenda havia mais de 40 anos. Dizia que tinha chegado lá ainda menino, com o pai, e que nunca tinha tido vontade de ir embora. Além de mim e do seu Bené, trabalhavam na fazenda mais 3 peões, Valdemar, Eudésio e um rapaz novo chamado Zacarias, que tinha uns 22 anos e que não era dali. Ele tinha aparecido pedindo serviço uns 4 meses antes, vindo de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, lá para a divisa com o Pará. Era um sujeito calado, trabalhador, mas esquisito. Não é que ele fosse mal educado, é que ele tinha um jeito de olhar que desagradava. Olhava demais para as pessoas, sabe? Ficava com os olhos parados num ponto, num animal, numa pessoa, sem piscar quase. Valdemar certa vez falou baixo, quando Zacarias não estava por perto. Esse menino não tem sombra direita não. Na época eu ri. Depois parei de achar graça. Os primeiros sinais começaram em maio daquele ano. Uma manhã, quando eu fui soltar o gado para pastagem, encontrei uma bezerra afastada do resto do rebanho, deitada no canto do curral, morta. O que me deixou perturbado não foi a morte em si, animal morre, faz parte. Foi o estado do bicho. Ela tinha sido comida, parcialmente. O ventre estava aberto, as vísceras tinham sido removidas com uma precisão que não parecia coisa de onça, nem de cão selvagem. Onça rasga, dilacera, sai tudo torto. Aquilo tinha sido feito com uma calma estranha, quase cirúrgica. Chamei o seu Bené. Ele chegou, abaixou devagar com os ossos rangendo, examinou o bicho em silêncio por um bom tempo. Passou a mão no corte. Virou a cabeça para os lados, olhando as marcas no chão de terra batida do curral. Depois ficou um tempo olhando para a mata que ficava a uns 100 metros dali. Tem pegada? E eu perguntei. Ele apontou com o queixo. Tinha. Mas não era pegada de onça. Era grande demais. E tinha algo errado na forma. Parecia que o bicho às vezes andava em 2 patas, às vezes em 4, porque as marcas alternavam entre um padrão e outro sem lógica nenhuma. O que foi isso, seu Bené? O velho me olhou. E eu me lembro até hoje da expressão no rosto dele. Não era medo. Era aquela expressão de quem sabe exatamente o que está olhando e não tem a menor satisfação nisso. Você acredita em Deus, Ribamar? Acredito, sim, senhor. Então vai acreditar no que eu vou te dizer, ele falou baixo, quase sussurrando, mesmo sem ninguém por perto. Isso aqui não é bicho do mato. Isso aqui é coisa que anda de dia como gente e de noite como danado. E lua cheia tá chegando. Eu não disse nada, mas aquela noite eu fui pro meu quarto, fechei a janela mesmo com o calor dos 40 graus do Maranhão em maio e rezei 3 ave-marias antes de dormir. Nos dias seguintes, a fazenda foi mudando de comportamento. Os cachorros foram os primeiros a perceber. Eram 5, Trovão, Faísca, a cadela Pimenta e mais 2 sem nome que eram de trabalho mesmo.
para ajudar na vaqueiria. Esses animais dormiam do lado de fora, era o costume. Mas a partir de certa noite, eles pararam de sair depois que o sol se punha. Trovão, que era o mais velho e o mais corajoso, começou a ficar embaixo da cama do seu Bené. Eu nunca tinha visto aquele cachorro mostrar medo de coisa nenhuma na vida. Uma vez ele enfrentou uma sucuri de 4 metros que tinha aparecido na beira do córrego. Dessa vez ele tremia. Os cavalos também ficaram agitados. Relinchavam sem motivo aparente no meio da noite, e a égua chamada Margarida chegou a quebrar parte da cerca do pasto de tanta pancada que deu. Quando eu fui ver o que era, de madrugada, ela estava com os olhos arregalados, suada, olhando na direção da mata com as narinas abertas. Eu olhei para o mesmo lugar. Não vi nada, mas senti. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa olhando para você de um lugar que você não consegue enxergar? Que o silêncio ao redor tem uma qualidade diferente, mais pesada? Foi exatamente isso. O Maranhão de noite tem seus sons: grilo, sapo, João Coruja, vento no cerrado. Aquela madrugada estava muda. Um silêncio que não era natural. Entrei correndo de volta para casa. No dia seguinte, encontramos mais 2 animais mortos. Dessa vez não eram bezerras, eram 2 porcos adultos de Dona Luzia, que estavam no chiqueiro. O chiqueiro tinha uma cerca de madeira grossa. Alguma coisa tinha forçado os mourões com força suficiente para entrar. E tinha comido os 2 porcos, mas não completamente. Era como se o bicho não tivesse com fome de verdade. Era como se estivesse brincando. Zacarias pediu demissão nessa mesma tarde. Não deu explicação. Simplesmente apareceu com a trouxa de roupa, pediu que o coronel Arimateia lhe pagasse o que devia e foi embora a pé pela estrada de terra. Eu fiquei olhando ele ir embora. Ele não olhou para trás nenhuma vez. Valdemar ficou na minha beira e falou baixo. Bom que foi. Esse sujeito me arrepiava. Eudésio só fez o sinal da cruz. Eu fui falar com o seu Bené sobre a coincidência. Ele ouviu tudo sentado na sua cadeira de balanço, fumando um cigarro de palha, com os olhos na mata. Quando terminei de falar, ele ficou mais um tempo em silêncio. Depois disse: todo lobisomem tem um rosto que você conhece, meu filho. É a maldade dele que transforma. E quando ele sente que foi reconhecido, ele vai embora. Mas não vai longe. Nunca vai longe. Foi a primeira vez que ele usou a palavra lobisomem, dita assim, de frente, sem rodeio. Nessa noite eu escrevi uma carta para o meu irmão Antônio. Antônio tinha 43 anos naquela época. 12 anos mais velho que eu. Tinha servido o exército em São Luís durante 15 anos. Chegou até sargento, se aposentou por problema no joelho. Era um homem duro, quadrado, que não admitia conversa que não tivesse lógica. Toda vez que a família contava história de assombração nas reuniões, era ele que batia na mesa e dizia: isso é superstição de gente sem instrução. Eu tinha crescido ouvindo isso. Então, honestamente, não sei bem por que escrevi para ele. Talvez porque eu precisasse de alguém corajoso. Talvez porque, no fundo, eu ainda quisesse acreditar que tinha uma explicação racional para tudo aquilo. Ele chegou na fazenda numa tarde de quinta-feira, numa Kombi emprestada, com uma mochila nas costas e o mesmo rifle calibre 44 que ele usava quando caçava de vez em quando. Desceu, olhou em volta, respirou fundo o ar do cerrado e disse: tá bom aqui. Que é que vocês estão aprontando? Contei tudo. Ele ouviu com aquela expressão dele de quem está sendo paciente com um filho de 10 anos. Quando terminei, ele disse: Ribamar, onça grande, faz exatamente o que você descreveu. Come, vai embora, volta. Território. E esse peão Zacarias foi embora porque deve ter roubado alguma coisa ou estava devendo para alguém. E os cachorros? Cachorro sente cheiro de predador grande. Normal. E as marcas no chão? Amanhã eu vejo as marcas. Ele jogou a mochila no ombro. Onde eu durmo? No dia seguinte, Antônio examinou tudo. As marcas antigas do curral, os restos dos porcos, a cerca forçada do chiqueiro. Ficou em silêncio durante um bom tempo olhando para tudo isso. Eu vi a expressão dele mudar levemente, não de medo. Antônio não fazia cara de medo, mas de uma certa concentração diferente. De quem encontrou algo que não encaixa nos cálculos. Mesmo assim, quando o seu Bené se aproximou e começou a explicar o que sabia, Antônio foi educado, mais firme. Com todo o respeito, seu Benedito, lobisomem não existe. Nunca existiu. O que existe é gente que inventa história para explicar o que não entende. O seu Bené olhou para ele por um bom tempo. Não pareceu ofendido. Pareceu triste. Sargento, ele disse, usando o posto de Antônio com um certo peso, eu tenho 72 anos. Vivi nessa mata a vida inteira. Vi bicho de todo tipo,
Vi gente de todo tipo. O que tá rondando essa fazenda não é onça, não é cão selvagem, e não é homem comum. E lua cheia é amanhã à noite. Fez uma pausa. O senhor vai querer passar a noite no curral. Antônio sorriu. Não com deboche, ele não era assim com velhos, mas com aquela confiança de quem sabe o que sabe. Vou sim, com o maior prazer. Seu Bené assentiu devagar. Então Deus te acompanhe, meu filho, e não apague a luz, seja lá qual for, por nada nesse mundo. Na noite seguinte, que era sexta-feira, 14 de junho de 1987, a lua cheia nasceu como uma bola de fogo laranja no horizonte do cerrado e foi clareando até ficar branca e enorme no meio do céu. Eu nunca vi uma lua tão grande na vida. Parecia que ela estava mais perto do que devia. Antônio se instalou no curral com o rifle, uma lanterna grande de pilha e uma garrafa térmica de café. Ficou sentado num banco de madeira encostado na parede do estábulo, com visão para todo o espaço aberto. Antes de eu ir dormir, ele fez uma piada. Se aparecer o tal do lobisomem, eu traço um tiro nele e você vai lá cobrar serviço de exorcismo do padre. Dividimos a fama. Eu não ri. Dei boa noite e fui pro quarto. Não dormi. Fiquei deitado na cama ouvindo os sons da noite, com o rosário enrolado na mão esquerda. Os grilos estavam em silêncio desde antes das 10 horas. Os cavalos tinham ficado inquietos até umas 11, e depois pararam, o que era pior, porque o silêncio deles me dizia que tinham se resignado a alguma coisa. Trovão estava embaixo da minha cama, que não era o costume. Ele tinha se mudado para o meu quarto depois que os ataques começaram. Por volta da 00:30, o cachorro começou a tremer. Não latiu, não rosnou, só tremeu, deitado, com o focinho entre as patas, os olhos abertos no escuro. Eu me levantei, fui até a janela, espiei pela fresta da veneziana. O quintal estava claro de lua. Eu podia ver o caminho de terra batida que levava até o curral, uns 80 metros adiante. A porteira do curral estava fechada. A luz da lanterna do Antônio aparecia como um ponto amarelo pelo vão da parede de madeira. Fiquei ali por uns 20 minutos. Nada. Voltei para a cama. Fechei os olhos. Então ouvi. Não foi um uivo. Não foi um grito. Foi algo entre os dois. Um som longo, grave, que começou baixo e foi subindo, vindo da direção da mata, a uns 200 metros do curral. Um som que não tinha no catálogo de sons que eu conhecia da minha vida inteira no interior. Trovão enterrou o focinho debaixo das minhas pernas e ficou imóvel. E depois o silêncio voltou. Esperei. 10 minutos. 15. Nada mais. Então a luz da lanterna do Antônio se apagou. Eu sei que deveria ter ficado dentro de casa. Sei. Qualquer pessoa de bom senso ficaria. Mas era meu irmão lá fora. O único irmão homem que eu tinha. Então peguei o facão. Não adiantava muita coisa, eu sabia. Mas era o que eu tinha, acendi minha própria lanterna. E saí. O quintal estava frio para uma noite de junho do Maranhão. Aquele frio de cerrado que pega nos ossos quando a lua está alta. Fui andando devagar, o coração na garganta, a lanterna na frente. Cheguei na porteira do curral. Estava aberta. Antônio nunca teria deixado aberta. Empurrei a porteira devagar. O curral era grande, uns 40 metros de comprimento por 20 de largura, com o estábulo dos cavalos num lado e o pasto coberto do outro. A lanterna de Antônio estava no chão, apagada. O banco onde ele estava sentado estava virado. Antônio, chamei baixo. Nada. Antônio! Foi então que eu ouvi, vindo do canto mais escuro do curral, perto da cerca dos fundos, onde a sombra da mata chegava mais perto, um som de mastigação, pesado, ritmado. O tipo de som que um animal grande faz quando está comendo uma coisa grande. Virei a lanterna naquela direção. O que eu vi naquele momento ficou gravado na minha memória com uma clareza que eu gostaria de poder apagar. Porque tem coisas que a gente não precisa ver. Tem coisas que, uma vez vistas, mudam o que você é por dentro, de um jeito que não tem volta. Era grande, maior que qualquer animal que eu já tinha visto em pé na minha vida. E eu tinha visto onça, tinha visto anta, tinha visto touro de 500 quilos. Estava agachado sobre o que restava de uma novilha, e naquele momento estava de costas para mim, mas a postura era errada para um animal de 4 patas. Os ombros eram largos demais, angulosos demais, com aquela arqueação que você vê em gente que está abaixada, não em bicho. A pelagem era escura, quase preta, e no clarão da lua eu podia ver que estava encharcada de sangue. As mãos, e eu digo mãos porque eram mãos, dedos compridos terminando em garras, mas mãos, estavam enterradas na carcaça da novilha.
Eu não respirei. Não me movi. Fui ficando de pedra ali onde estava. Por uns 5 segundos, que pareceram 5 anos, a criatura continuou comendo, sem perceber minha presença. Aí trovão latiu lá atrás, da janela do quarto onde eu tinha deixado ele preso. A criatura parou. Parou de mastigar, parou tudo. Ficou imóvel, a cabeça levantando devagar. Eu vi de perfil, o focinho era longo, mais longo que o de qualquer cachorro, com as narinas abertas, vibrando. Os olhos, quando viraram na minha direção, tinham um brilho amarelo que não era reflexo da minha lanterna. Era um brilho próprio. Ela virou o corpo na minha direção. E estava em 2 patas. Não estava se levantando. Já estava. Tinha passado de agachada com 4 apoios para em pé, numa posição humana, mas no corpo errado, 2 metros e alguma coisa de altura. Os braços compridos demais. Os joelhos dobrados no sentido errado, igual a um homem que tivesse os joelhos de trás para frente. A cabeça era grande, a mandíbula projetada para frente, e ela me olhou com aqueles olhos que brilhavam e abriu a boca. Não fez barulho, só me olhou. Eu recuei um passo, depois mais um. Não conseguia correr, as pernas não obedeciam. Recuei devagar, devagar, sem tirar os olhos dela, até chegar na porteira. Transpus ela de costas. E aí sim corri. Desaconselho, Lelman. Eu olhar para trás. Entrei em casa, fechei a porta, encostei as costas nela. Meu coração estava batendo tão forte que eu ouvia ele nos ouvidos. Fiquei assim por uns 2 minutos antes de perceber que não tinha ouvido nenhum barulho de perseguição. Antônio apareceu 40 minutos depois. Bateu na porta dos fundos com os punhos, desesperado, chamando meu nome. Abri a porta e ele entrou tropeçando. Caiu sentado na cadeira da cozinha, a camisa rasgada no ombro, o rifle sujo de lama, mas na mão. Estava branco. Não da cor de susto. Estava realmente pálido, como se o sangue tivesse descido para metade do corpo. Não falei nada. Fui esquentar água para o café. Coloquei a caneca na frente dele. Ele ficou olhando para ela por um tempão sem pegar. Depois olhou para mim. Eu vi, ele disse. A voz estava diferente, menor. Eu vi, Ribamar. Eu sei. Aquilo não é bicho. Eu sei. Aquilo andou na minha frente, em pé. Passou a 3 metros de mim no escuro, e eu fiquei quieto porque o rifle... Ele parou, olhou para a arma na mão. Eu disparei 2 tiros. 2 tiros, Ribamar, de 4 metros. Não errei. Eu vi os 2 acertarem. O bicho parou, olhou para mim, e foi embora andando. Andando. Como se tivesse levado mosquito. Ficamos em silêncio. Lá fora, os grilos tinham voltado a cantar. O que é isso? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Vou chamar o seu Bené. O velho chegou na cozinha com a calma de quem sabia que ia ser chamado. Sentou, aceitou o café, ouviu os 2 relatarmos o que tínhamos visto, eu a criatura no curral, Antônio a perseguição até a beira da mata, onde ele tinha se escondido num tronco caído por quase meia hora, rezando em silêncio enquanto ouvia os passos pesados circulando ao redor. Quando terminamos, o seu Bené colocou a caneca na mesa. Esse que foi embora, ele disse, e a gente sabia que ele estava falando de Zacarias. Eu nunca gostei do olho dele. Tem gente que nasce com essa maldição. Não escolhe. Mas tem gente que vai atrás. Que abre a porta. E quando abre, não fecha mais. Você acha que era ele? Perguntei. Não sei se era ele. Não posso dizer que sei. Ele olhou para Antônio. Mas posso dizer que o lobisomem que vocês viram hoje vai voltar. Não nessa lua, mas vai voltar. Esse tipo não abandona território enquanto tiver coisa para comer. Antônio ficou em silêncio. O homem que tinha chegado na fazenda 2 dias antes falando em superstição e gente sem instrução ficou olhando para a mesa de madeira velha da cozinha sem dizer palavra por um tempo longo. Depois olhou para o velho. O que a gente faz? O seu Bené quase sorriu. Amanhã cedo você vai na cidade e fala com o coronel Arimateia. Conta o que viu. E se ele não quiser acreditar, você mostra o rifle. 2 tiros de 40 e 4 que não mataram bicho nenhum fala mais alto que qualquer história. Na manhã seguinte, Antônio foi até Pedreiras. Eu fiquei na fazenda com seu Bené, Valdemar e Eudésio, que quando souberam do que tinha acontecido ficaram em silêncio por um bom tempo. Valdemar foi o primeiro a falar. Eu sabia. Falei que aquele Zacarias não prestava. Eudésio só fez o sinal da cruz, igual a antes, mas dessa vez a mão tremeu. O coronel Arimateia chegou no dia seguinte com o filho mais velho e 2 homens de confiança. Ouviu tudo, meu relato, o de Antônio, o do seu Bené.
Ficou em silêncio por muito tempo depois. Então disse uma coisa que eu nunca esqueci. Isso não é a primeira vez. Em 78 teve um ciclo igual. Os bichos mortos da mesma forma. E um dos peões que trabalhava aqui foi encontrado morto na beira do igarapé, em lua cheia, 3 anos depois de ter ido embora. Não vou dizer que sei o que era, mas sei que quando começa assim, o jeito é ir embora por um tempo e deixar a mata resolver. Ele pagou a todos nós. Fechou a fazenda. Eu e Antônio voltamos para a Lagoa do Meio naquele mesmo dia. A fazenda São Benedito foi vendida 2 anos depois. O coronel Arimateia nunca me contou para quem. Uns disseram que quem comprou era de fora, não conhecia a história, foi morar lá com a família. Uns disseram que essa família não ficou nem 6 meses. Depois disso eu parei de perguntar. Tem perguntas que a resposta não vale o peso que ela coloca em você. O seu Bené morreu em 1993. Dona Luzia me avisou por carta. Morreu na cama, dormindo, sem dor nenhuma.